vamos começar mais uma aulinha de Química, lembram? Professora Keila, tá? Não esqueci de vocês. Lembra que a gente viu lá no capítulo 5 falando um pouquinho sobre os níveis quânticos de energia? Pronto! A gente viu quais são os níveis quânticos, como eles foram determinados, como os subníveis de energia, lembram disso? E os autores que criaram esses níveis, que descobriram esses níveis, tá bom? E também vimos um filme falando um pouquinho sobre a questão da utilização do nível quântico, que é uma teoria futura, e vocês vão ter a oportunidade aí de relacionar essa teoria com a nossa prática em sala de aula, tá bom? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho lá no capítulo 6, falando sobre como foi a descoberta da nossa tabela periódica atual, tá bom? Então, assim, lembra que eu falei para vocês lá no início, falando um pouquinho sobre o histórico, sobre a criação, sobre como chegamos à nossa ciência química, que antes ela era estudada juntamente com física, e hoje já temos aí a nossa ciência separada, que não deixa de ser uma dependente da outra, viu? Então, assim, hoje temos a nossa tabela periódica completa, com os elementos químicos, massa atômica, característica dos nossos elementos. Mas vocês acham que sempre foi assim? Que sempre foi fácil assim? Não, pessoal. Teve aí um processo de criação e montagem até chegar à nossa tabela atual, viu? Então teve teorias, algumas não estavam bem certas, outras a gente no futuro foram montando aí até chegar à nossa tabela atual e com as características atuais, tá bom? Então a gente vai ver um pouquinho aí sobre os autores que participaram desse processo, tá? Então vamos lá, dá uma olhadinha na imagem seguinte. Vocês estão vendo esses senhores aí nessas imagens aqui, ó? Pois é, eles foram os que nos ajudaram e que trabalharam aí durante muito tempo para montar a tabela para que nós pudéssemos estudar sem muita dificuldade, tá? Mas no início não foi muito fácil. Por quê? Eles iam descobrindo cada elemento e não era suficiente para enquadrar em uma só tabela. Então eles teriam que descobrir não somente o elemento, mas característica, massa atômica, número atômico, número de prótons, elétrons e aí vai. Só que como eles não tinham essa definição ainda, eles foram adequando ao que eles compreendiam, tá bom? Então aí na próxima imagem a gente tem Lavoisier, lembra que a gente falou sobre ele lá nas leis ponderais? Pronto. Temos o próximo também aí, Chancorts, que teve a sua parcela de ajuda aí na montagem do modelo da nossa tabela, tá? Temos também o próximo aí, Meyer, que também participou, e temos os outros aí que vocês estão observando aí até chegar à nossa tabela atual, tá bom? A primeira teoria que foi desenvolvida foi denominada Tríades de Doberan, tá? Essa primeira aqui, qual é a característica que essa teoria tinha? Como é que eles estavam montando a tabela periódica? Eles pegavam a partir os elementos que eles tinham descobertos, poucos, que até então não se tinha conhecimento de todos os elementos, e eles colocavam em uma pequena tabela de 3, por isso que foi conhecido como tríades, tá? E aí o que ele fazia? Ele colocava esses elementos que tinham massa atômica parecida, e aí ele pegava o número do primeiro, a massa atômica do primeiro elemento, e do último ele somava e tirava uma média. Essa média somava e dividia por 2, essa média dava próximo ao número da massa do segundo elemento. Então, sempre teria que seguir esse aspecto para que ele fosse classificando, tá bom? Então, quando Doberan criou esse processo de tríades, em alguns elementos funcionava, só que em outros não tinha, eles não chegavam a um resultado eficiente, porque essa média não funcionava para todos os elementos. Então, eles iam classificando de acordo com o que eles tinham conhecimento, tá bom? Então aí, ó, o segundo, olha a imagem aí, foi chamado de parafuso. É interessante, pessoal, que realmente o modelo atômico, o modelo de tabela que esse Chancorts montou, ele tinha a característica de um parafuso mesmo,
Vocês podem até observar a imagem no livro de vocês, que fala lá um pouquinho no capítulo 6, mostrando as imagens sobre como era esse modelo. Ele tinha um modelo de um parafuso, tá? E era como se fosse um cilindro. Cada linha ia contendo os elementos que tinham características semelhantes, viu? Então, a classificação sempre era feita de acordo com características semelhantes. Por exemplo, se o hidrogênio ele era gás, o outro componente que ele tinha que ser o estado natural dele em gás. Mas também tinha massa atômica, número atômico e aí outras características a serem observadas. E como Doberer, Jean-Curtis não teve muito sucesso no seu modelo, porque alguns elementos não estavam se enquadrando ali no modelo. E aí aconteceu que ele não conseguiu enquadrar todos no modelo ou em uma tabela só, como ele desejava, tá bom? Observa aqui, pessoal, essa imagem para vocês observarem antes da gente ir para a próxima teoria, tá? Ó, a primeira tríade de Doberer. Observa aí como ele fazia, ó. Ele pegou o cálcio e o bário, pegou a massa atômica dos dois, somou, dividiu por 2 e deu um número aproximado à massa atômica do estrôncio. Isso era as tríades que ele formava. Então, ele formava várias tríades e aí ele ia montando uma tabela a partir de tríades, tá bom? Como eu falei para vocês, ocorreu o erro porque alguns não se enquadravam. A segunda teoria era do parafuso. Observa aí como ele montou esses elementos aqui, ó. Ele tinha formato de cilindro, que se parecia com um parafuso, e cada guia desse parafuso tinha a linha. Ó, observa aí direitinho. Essa linha, pessoal, tinha os elementos que eram semelhantes. Olha, ele colocou o lítio, o sódio, o potássio. E ele foi determinando a partir das características que ele achou ser bem parecidas ou semelhantes, tá? Essa daqui foi a teoria de Jean-Curtis do parafuso, viu? E aí veio a oitavas, ou lei das oitavas, que chamamos de Newlands, que foi, voltando um pouquinho lá, ó, lei das oitavas de Newlands, que foi determinada ou criada ou montada em 1864. Observe direitinho as datas, tá? Porque vocês vão ver que a diferença não era muito grande. Então, um autor ia complementando o estudo do outro, ia tentando chegar a um resultado final que fosse favorável e que coubesse todos esses elementos que estavam sendo descobertos. Porque era mais fácil você obter uma tabela com todos esses elementos e com todas as informações do que você estudar cada um solto. Então aí foi uma grande contribuição desses autores, mesmo que eles não tenham chegado ao objetivo final, mas ajudou ao último autor a montar a tabela, tá bom? Então vamos voltando lá à próxima imagem. O que era essa lei das oitavas de Newlands? Ele baseou a montagem ou a colocação dos elementos químicos, observa lá direitinho a imagem, ó, nas notas musicais. Aqui, ó. No livro de vocês tem essa imagem, tem falando um pouquinho sobre como ele criou, mas vou explicar para vocês. Ele pegou as notas musicais, dó, ré, mi, estão vendo aí direitinho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele foi montando o modelo de acordo com as notas musicais. Ele ordenou em 8. Quando eu finalizava aqui, ele voltava colocando novamente aqui o outro elemento. E esses elementos do início, ou seja, se eu já tinha colocado, por exemplo, cálcio e o estrôncio em um em cima do outro, eles tinham características semelhantes, tá? Então, assim, quando chegava a 8, eu voltava e colocava aqui e ia montando. É como se fosse ele montando de 8 em 8. Não ultrapassava desse valor, porque ele seguia a questão das notas musicais, denominadas como lei das oitavas, tá bom? E aí a gente vai para a próxima imagem. Voltando um pouquinho lá ao nosso autor. Mendeleev
ele ordenou a tabela, observe direitinho aqui, ó. É ordem crescente de massa atômica, propriedades químicas semelhantes. Então, ele utilizou um critério bem maior do que os nossos colegas lá anterior. Claro, eles deram aí o pontapé, mas Mendeleev conseguiu montar uma tabela que tinha questão crescente e as propriedades químicas semelhantes, que é o objetivo, que é o que a nossa tabela hoje possui, tá bom? Então, tem a característica de metais, não metais, tem lá a classe dos actinídeos, dos halogênios, então são toda a classificação que temos hoje. Antes, ele não tinha tanto conhecimento de todas essas classificações, mas aí, como ele foi testando todos os elementos e pegando as informações dos colegas, ele acabou montando a tabela. Bora lá para a próxima imagem? Aqui, ó. Observa direitinho aí a tabela de Mendeleev. Vocês estão vendo aí como foi que ele organizou os elementos. Ele foi colocando, não tá igual a nossa tabela de hoje, tá bom? Ele foi colocando a partir das características que ele viu necessário cada elemento. Ele colocou aí, ó, berílio, bário, cálcio, hidrogênio. Ele foi colocando aí, ó, tá vendo? Cada elemento que ele achou que tinha característica semelhante em sua ordem aí um abaixo do outro, ou seja, do menor número atômico até o maior, ou menor número de massa até o maior número de massa, que é o que temos hoje na nossa tabela. Observe um detalhezinho aí na tabela, não sei se vocês, no livro de vocês tem essa tabela, vocês podem dar uma observada maior. Professora, e essa interrogação aí no meio da tabela, o que significa isso? Pessoal, Mendeleev, ele não conseguiu determinar todos os elementos. Então, o que ele fazia? Ele pegava, ia montando o que eles conheciam, os elementos que ele já tinha informação, e aquele que ele não sabia, ele deixava uma interrogação, para que futuramente o autor que descobrisse algum outro elemento que tinha a característica semelhante ao grupo que ele montou, colocasse lá direitinho no lugar. Então, ele já pensou futuramente como seria a organização da tabela. Observa de novo. Professora, mas essa tabela não é a nossa. A gente tem uma tabela bem mais organizada, que tem uns quadrinhos, tem toda a informação. Claro, porque hoje teve a ajuda de vários autores para construir a nossa tabela de hoje, viu, pessoal? Então, assim, antes, até chegar hoje, teve que passar da introdução da química, as leis ponderais, determinação de modelos atômicos, determinação de níveis quânticos, até conseguir montar uma tabela com todos os elementos. Sem falar que esses elementos, eles tinham que procurar, descobrir e identificar as características de cada um. Então, isso não foi fácil, isso foi feito de acordo com muito tempo. Então, assim, é um trabalho muito complexo de você conseguir guardar todos os elementos que temos conhecimento em um só lugar, que é a nossa tabela periódica, tá bom? Então aí, ó, observa a nossa próxima imagem. Vocês observam aqui, ó. Foi o que ele fez. A lei das oitavas e a questão das tríades, eles não tinham essa organização de grupo, tá vendo? Hoje a gente já tem aí a questão de grupo, família, período, na determinação da nossa tabela. Aqui, o que foi que Mendeleev ainda determinou? Ele determinou o número de série, que ele foi determinando como se fosse linhas, observe aí, foi até 12, e os grupos, que foi até o grupo 8. Professora, então a lei das oitavas funcionou? Deu uma ajuda, tá? Claro, não é o número que temos hoje, mas deu uma certa ajuda. Então, você observa como foi que ele dividiu aí a tabela. Vocês estão vendo aí? Grupo 1, grupo 2, tem série. Então, está mais fácil você conseguir localizar os elementos aqui do que na tabela anterior. Observa a diferença aí, ó. Essa daqui ele jogou os elementos, tá organizado, tá. Só que ainda você se confunde. Na outra, não, porque ele colocou em grupo e em série, observa? Então, você conseguia localizar um elemento de acordo com o grupo e com a série que ele determinou aqui, viu? E aí, depois que Mendeleev terminou o modelo dele, e aí veio alguns autores, depois de Mendeleev,
que veio fazer inserção e também veio corrigir alguns pontos do modelo ou da tabela que Mendeleev montou. Por que que ele é mais citado na questão de montagem de tabela? Porque ele conseguiu organizar quase parecido com a organização de hoje, da nossa tabela de hoje. Então, por isso que Mendeleev, ele conseguiu manter aí uma característica ou uma organização que hoje a gente conseguiu colocar tudo em uma só tabela. Agora olha a imagem aí, que vocês estão observando, ó. Como está organizada a tabela. Eu tenho os elementos que estão classificados de acordo com a sua característica, número de massa, número atômico. Também temos a distribuição eletrônica dos elementos também descrita nas tabelas. Temos aí elementos de transição, temos os metais, temos os ametais. Então, tudo isso, pessoal, foi graças à construção desses modelos. Mesmo que o modelo anterior ele não tenha sido o mais correto, mas foi a partir daí que nós conseguimos hoje obter essa tabela aí, tá bom? Então, olha, dá uma visualizada direitinho nas imagens, diferencie como era a tabela anterior para a nossa tabela de hoje, tá bom? E também, pessoal, não se esqueça de lembrar o nome dos nossos autores, porque até então eles construíram e fizeram parte de um projeto que hoje nós precisamos muito, a construção de uma tabela. Então, tudo que a gente estuda hoje na química, a gente precisa de informações sobre os elementos químicos. Então, quando vocês estiverem dando uma visualizada lá nas imagens, preste atenção na diferença, na correção. Então, vocês vão ver como foi feito tudo isso aí. Então, isso aí para vocês é só o processo de montagem da nossa tabela periódica, tá? Então, ó, preste atenção, pessoal, que eu vou estar enviando para vocês o link do roteiro, lembra que eu falei para vocês da aula anterior, sobre os níveis quânticos de energia, sobre aquele filme lá que a gente assistiu em sala de aula, tá bom? Não deixe de fazer as atividades do capítulo 5 e 6, tanto as salas de aula quanto as propostas, e também finalizar as atividades do nosso portal lá, o site, tá bom? Então, eu aguardo vocês. Qualquer dúvida, anote aí nos comentários e a gente vai tirar aí, tá bom? Então, tenha um ótimo dia e não esqueça de estudar, visualize as imagens, diferencie cada ponto em que a gente falou aqui hoje, tá? Então, tchau, tchau, pessoal!